e falar um pouquinho aqui do nosso quintal e das políticas, principalmente de uma semana importante para o governo em relação a questões fiscais que estão sendo definidas. Hoje, CCJ está definindo aí, vai votar a reforma tributária e o presidente Lula disse nessa terça-feira que vai garantir estabilidade fiscal. Lula também cobrou que os empresários tentem ampliar o comércio exterior do Brasil para $1 trilhão por ano. Hoje esse valor chega ali a pouco mais de 600 bilhões de dólares por ano. A gente separou um trecho da fala do presidente, vamos ouvir agora e depois jogar para o nosso debate que você gosta. Nós vamos garantir estabilidade social, nós vamos garantir estabilidade jurídica, nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal. E nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocar a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça cada vez mais e que a gente possa chegar, Alckmin, ao invés de 600 e poucos bilhões de dólares de comércio exterior, por que a gente não estabelece uma meta de chegar a $1 trilhão de comércio exterior e vamos buscar isso? Bom, várias promessas ali feitas no discurso de Lula. Dá para acreditar em várias dessas promessas, Elaine Keller? Vou começar contigo e depois vou ouvir os contra-argumentos aqui dos nossos parceiros. Vai lá. Em todas elas, obviamente. Ah, é? Em todas? Ele é liderança de um país, de uma nação. Se o líder da nação não tem um discurso positivo que energiza, que cresce aí a economia, que fomenta a economia. Lula, inclusive, falou de usar os bancos públicos para gerar crédito para novos investimentos na indústria, né? E no comércio em geral. Ele tem essa fala dele aí hoje no Itamaraty. É muito importante que o presidente, né? O governo federal tome a liderança desse crescimento, desse desenvolvimento positivo da economia, para retomar o emprego, retomar a renda e a gente continuar com a inflação caindo. Você acha que o governo tem essa capacidade toda de manter tantas estabilidades que foram citadas no discurso do presidente da República, Segré? Eu acho que tem. Ah, é? O problema é... Dependendo do quê? Do discurso. Quando você apela à narrativa, eu concordo com a Elaine que menciona, tem que ser um discurso proativo, sem dúvida. Imagina o presidente dizendo... nós vamos cair, a nossa economia estará mal, nós vamos perder mercado. Não, claro, tá certo, tem que ir para frente. Mas há uma questão de responsabilidade e coerência na fala. A questão é que há uma semana a fala é outra, né, Segré? Esse que está. A gente não está preocupado com a meta não pode ser um guia, enfim. E aí? E esse é o problema, essas contradições não ajudam, porque hoje você tem 600 bilhões de dólares de exportações e importações. Estamos falando de fluxo comercial, não estamos falando apenas de vender, estamos falando de venda e de compra. No comércio exterior, o importante sempre é ter superávit comercial, porque isso é oferta de dólares. Sim. Oferta de dólares dá tranquilidade e estabilidade no mercado cambiário. Mas quando você está falando de chegar a $1 trilhão, você está falando de aumentar praticamente 100%. Exatamente. Número redondo, não vamos ser tão específicos. Mas seria 80%. É impossível? Não. Mas para isso você precisa fazer um monte de coisas. E entre esse monte de coisas, uma das estabilidades que o presidente mencionou, ele mesmo conspirou contra ela, que é a estabilidade fiscal. Então, há uma semana atrás, o discurso do presidente foi outro. Eu não sei se ele escutou alguém, algum assessor, que disse, presidente, maneira um pouco, porque senão a gente vai deixar nervosos os mercados. Mercados que todo mundo precisa prestar atenção, porque são aqueles mercados que investem. Mas uma coisa me chamou a atenção. Essa situação que o presidente manifesta como uma situação boa, é boa do ponto de vista da narrativa. Utilizo as palavras do próprio presidente. Mas se não tem uma atividade por trás dessa narrativa, fica no discurso. E aí o mundo, de novo, como falamos em algumas oportunidades, a diferença entre a realidade e a expectativa chama-se frustração. Você quer acrescentar algo, Elaine? Sim, eu só queria falar, o Segré falou, alguém deve ter falado para ele maneira um pouco, né? Se a gente olhar a ata do cupom, que baixou em 0,5% a taxa da Selic,
O próprio comitê puxou um pouquinho a orelha do Lula, né? Se você lê ali a ata do cupom e disse, olha, se vier com essa história de despesa fiscal, isso vai gerar uma pressão inflacionária, porque nós vamos ter que aumentar o prêmio do risco, né? O que é o prêmio do risco? Você aumenta aí os juros do mercado para comprar a dívida pública, né? Então, o próprio cupom deu essa puxadinha de orelha ali no presidente, fora ontem o discurso do próprio presidente do Senado e da Câmara no evento lá do banco privado, né, de banco privado. Então, o mercado todo olhou para o Lula e falou, cuidado com o que você fala. E ele, então, recuou, né, e a gente vê que houve esse recuo, que ele não pediu, segue agora o projeto da LDO, sem nenhum pedido de reajuste aí para essa questão de meta fiscal. Ele disse por meio do Randolfo Rodrigues que não vai mandar mensagem nenhuma para o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para fazer alguma mudança. Até porque também, daqui a pouco eu vou contar para vocês que existe uma estratégia aí do Ministério da Fazenda para ver se consegue, de fato, passar primeiro os projetos que prevêem a arrecadação, para depois pensar se é necessário falar em mudança de meta e, principalmente, em levar alguma mudança diretamente ali ao Congresso. Agora, se essa mensagem não for enviada, depois isso tem de vir por meio de alguma medida que teria de ser implantada pelo governo. Fala, Gani. Evandro, tem 2 pontos. O quê? O primeiro ponto, que o discurso dele, embora ele tenha que fazer esse discurso como uma propaganda do governo, como o Segré bem observou, não tem lastro na realidade. Porque não adianta nada você fazer um discurso desse tipo se você não está tomando alguma ação concreta, alguma sinalização concreta. Senão fica oco, fica algo desacreditado pelo mercado financeiro, por investidores e por empresários. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, o presidente, ele confunde esse pacote de reformas, de estabilidade fiscal, monetária, jurídica, afetando a balança comercial e o fluxo de investimentos. Por que ele faz essa confusão? Isso não afeta em nada a balança comercial se a gente tiver segurança jurídica, se a gente tiver segurança fiscal. O Brasil importa da Rússia. Para a gente pouco importa como é que está a Rússia, se é o Putin, como é que está a economia da Rússia. A gente quer o petróleo da Rússia e o fertilizante da Rússia. Pouco importa. A gente importa da China. A China não é uma democracia, para a gente pouco importa. Então isso não afeta fluxo comercial. O que afeta fluxo comercial, o que afeta fluxo é o fluxo de investimentos. E esse caiu 40% em relação ao ano passado. Esse sim é afetado. Por quê? Porque o investidor estrangeiro, quando ele vai colocar dinheiro no Brasil, e aí a gente não está falando de importação e exportação, a gente está falando de investir diretamente no país, abrir uma empresa no país ou comprar ações de alguma empresa brasileira. Aí ele olha a segurança jurídica, a segurança fiscal, o crescimento econômico. Então ele faz essa confusão. E o investimento está caindo, caiu 40% em relação ao ano passado. Agora, Luiz Felipe Dávila, o presidente da República vai lá e fala, empresários, vamos tentar aumentar aí o comércio exterior, a gente precisa de vocês, meio que até cobrando de alguma forma ali para que essa comunidade se movimente. Agora, quando essa comunidade vê um discurso como o que o presidente fez na semana anterior, que agora de alguma forma se altera, ela confia nesse pedido, Luiz Felipe Dávila? Não, e aí eu vou fazer um adendo às colocações da Elaine, do Segré e do Alan Gani. A primeira é o seguinte, discurso ufanista sem embasamento chama-se populismo, não leva a nada, ninguém acredita. Você acha que alguma pessoa sentada lá de bom senso falou, opa, vou voltar hoje, conversar com o meu conselho e vamos investir no Brasil porque o presidente fez um discurso desse? É óbvio que não vai acontecer nada. Justamente aí o ponto do Alan Gani. O investimento caiu 40% porque os investidores estão cada vez mais preocupados com o Brasil, com as declarações do rombo fiscal que não vai conseguir equilibrar as contas públicas, mexer em reforma trabalhista, mexer em reforma tributária de uma maneira que vai criar ainda mais curralzinho especial para determinados setores, fica cada vez mais e fora insegurança jurídica, com as decisões monocráticas e interpretação praticamente personalista da lei por cada membro do Supremo. Então fica cada vez mais difícil ter investidores com apetite para investir no Brasil. Segunda coisa,
Quer ampliar o comércio exterior? Fantástico. Quais são as medidas que o presidente Lula vai anunciar da abertura econômica? Como é que nós vamos exportar mais se o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo? É uma coisa inacreditável. Isso aqui, nós estamos quase parecidos com a Coreia do Norte. É uma coisa absurda essa economia fechada. Então, gente, se você quiser exportar mais, quais são as medidas para abrir a economia? Quais são as medidas para quebrar as tarifas, o protecionismo, as políticas de reserva de mercado? É isso que movimenta o comércio exterior. Nós ainda temos uma visão, aliás, nós não, o governo petista tem uma visão mercantilista. Ele só entende que a exportação, não, comércio significa exportar mais e importar mais. É isso que faz um país aumentar a sua competitividade. Portanto, é mais um discurso populista vazio que, óbvio, não vai mexer no ponteiro nem do investimento, nem no aumento da exportação. O Lula também ali naquela conversa nesse fórum, né, de investidores, inclusive, ele estava falando para esse público, ele critica as privatizações. E a gente está justamente nessa pauta aí da semana sobre, entre aspas, esse apagão que aconteceu aqui em São Paulo e na região metropolitana e também em partes do estado de São Paulo, por conta do temporal e de uma demora da empresa que administra o serviço aqui, a Enel, em retomar o serviço, em oferecer um atendimento a essas pessoas. E aí ele menciona o seguinte, Elaine Keller: nós vamos vender a cama para dormir no chão. Esse discurso de privatização, para esse público para o qual o presidente da República estava falando, funciona? Na verdade, não, mas é uma forma, uma forma do Lula sempre falar, né? Um discurso populista, como disse lá o Dávila, né? É como o Segrete, que sempre usa também os exemplos para explicar o que ele está falando, e o Lula tem esse trocadilho, né? Eu falo de estabilidade para sinalizar para esse público aqui. Aí depois, na hora que eu vou falar de privatização, eu dou um soquinho de leve para sinalizar para o meu público ali, para a sua base. Isso. Inclusive, nessa fala da privatização, ele diz que não vai vender e sim aprimorar as empresas públicas. Ele usa esse termo na fala dele. Eu assisti o discurso dele. Sim. Então, assim, o que acontece? Com essa história que aconteceu essa semana aqui em São Paulo, né, por conta da Enel e aí a possível privatização da Sabesp, essa história de privatização voltou para a pauta política. E, obviamente, a gente sabe que esse é um discurso da esquerda. A esquerda nunca foi liberal, ela não tem esse viés de privatização. Então é óbvio que o Lula ia aproveitar este encontro para também falar contra as privatizações. Então até aí nenhuma novidade, né? Com relação à pauta de aprimorar as empresas, a gente precisa agora só entender quais empresas serão aprimoradas, né? Porque sem dúvida alguma, algumas empresas necessitam de aprimoramento tecnológico, nas questões aí de ambiental, né? A gente precisa começar algumas pautas no Brasil que a gente fala, mas por enquanto estão muito no discurso. É um morde e assopra, hein, Gustavo Segré? Claro. Sabe qual é o problema? Na fala do presidente, e de novo, sempre com muito respeito, eu entendo que a discursiva da esquerda, e compartilho com a Elaine mencionando, não é a favor das privatizações. Mas você pode aprimorar as empresas públicas se tiver uma ideologia de esquerda, mas não colocando militantes, não colocando pessoas que não entendem absolutamente nada do setor nem da empresa como um cabide de emprego para colocar um monte de políticos que precisam os votos no Congresso, então damos em troca uma empresa do Estado, como foi feito muitas vezes pela ideologia de esquerda em diferentes governos. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e tal. Então, o foco, se a maioria da população, eleitores, votou no Lula, nós podemos presumir que a maioria está de acordo com a não privatização. Até aí tudo bem. Mas não precisa ir com uma fala que todo mundo sabe que não vai levar a lugar nenhum, porque não existe, pelo menos na história recente, nenhuma empresa estatal com governo de esquerda que tenha sido melhor do que era antes desse governo. Não existe. Se alguém tiver algum, por favor, traga e com muito prazer a gente discute. Mas isso não existe. Então, uma grande vantagem que tem o presidente nesse tipo de discurso é que não tem a possibilidade de ter pergunta e o contraditório. Porque se tivesse a pergunta e o contraditório, o presidente ficaria em saia curta.